Tudo bem, pessoal? Eu não costumo assistir essas produções do Disney Plus, mas outro dia eu resolvi ver uns episódios dessa série nova The Acolyte, do universo Star Wars, só para entender melhor a reação negativa do público. E, no fim, o que mais me chocou não foi nem tanto o conteúdo da história, que realmente eu achei, assim, ruim em termos de roteiro e tal, mas foi, na verdade, assim, a completa ausência de magia, que é o que eu pessoalmente procuro quando eu vou ver um filme, enfim, desse universo, né, a Star Wars. E normalmente quando eu falo de cinema, eu foco muito na importância do roteiro. E no meu último vídeo que foi sobre Aristóteles, lá eu falo, né, que um filme ele não deveria depender, por exemplo, do espetáculo para funcionar. E eu acho que essa coisa da magia, né, do cinema, ela tá nessa categoria do espetáculo da coisa. Não é tanto, né, relativo ao conteúdo. Mas eu não posso negar que, apesar de eu achar que o roteiro, né, ele é a base de todo bom filme, que muito do que me atrai a filmes de ficção científica, de fantasia, de aventura, tem a ver com esse elemento, né, da magia, do escapismo. E para tentar entender, né, fazer uma comparação com o The Acolyte, que eu estava achando tudo muito estranho, eu não vi a maioria dessas séries Star Wars que estrearam nos últimos anos, mas daí eu resolvi colocar o Retorno de Jedi e assistir a trechos do filme intercalados com trechos da série, só para ficar bem evidente o contraste e ver se eu tirava alguns insights dali. E eu peguei de propósito o Retorno de Jedi porque ele é considerado o mais fraco da trilogia original. Eu não queria fazer uma comparação de The Acolyte, né, uma comparação injusta com a franquia Star Wars no auge absoluto. E eu achei o contraste bem interessante, porque até em cenas simples, onde não tem nada de muito fantástico acontecendo, o Retorno de Jedi ele conseguia ter aquela aura de magia que eu estou falando, enquanto The Acolyte não tinha. E isso acontece porque, para mim, eu acho que todos os elementos do cinema têm que estar trabalhando em conjunto para essa tal da magia acontecer. A trilha sonora, as performances. Tem um texto no meu blog que chama Idealismo e Naturalismo na Direção de Fotografia, onde eu falo do papel da fotografia nesse processo também. Como, por exemplo, o uso de fumaça, né? Ou às vezes até um contraluz pode dar uma aura meio mística para um personagem. E eu acho que em The Acolyte você tem vários desses elementos minando a magia da história. Tem várias influências do naturalismo que agem contra essa fantasia, contra a ilusão. Desde coisas simples, né? Por exemplo, a imagem, né, da série. A fotografia tem umas cores meio terrosas e ela é pouco contrastada também. E isso faz o ambiente parecer um pouco mais mundano, uma coisa mais rural de repente, até dentro das naves. E quando você vê já as naves lá, sei lá, em Retorno de Jedi, elas têm mais os cenários e a fotografia tem aqueles tons mais cinza, azulados, que remetem a algo mais tecnológico, futurista. Outros detalhes, por exemplo, a edição em The Acolyte, ela deixa várias pausas, vários espaços meio mortos entre os diálogos, entre as ações, em vez de estar sempre, né, avançando a trama, estimulando o interesse do espectador. E acho que poucas coisas quebram a magia mais do que esses silêncios, né, esse clima meio que de rotina. A trilha sonora ela também mais discreta, menos presente na série. E ela cria meio que um clima assim de tensão, de melancolia. Ela evita os temas musicais mais alegres, né, que pontuavam o filme, os filmes da trilogia original, até porque a história aqui ela tem poucos momentos alegres que justificariam essas melodias mais positivas. Mas tem dois elementos que eu queria destacar aqui, até por eles serem fáceis de você observar. E que não são só problemas dessa série The Acolyte. Eu acho que a maioria das séries de TV hoje e muitos blockbusters, inclusive alguns longas da série Star Wars mais recentes, eles pecam nesses pontos. E a primeira coisa que eu queria falar tem a ver com os fundos e com os detalhes dos cenários. Vou contar uma história que não tem nada a ver com o filme, mas assim, quando eu era pequeno e eu fui as primeiras vezes nos parques da Disney, eu lembro que às vezes eu ficava mais encantado com o que estava acontecendo no fundo dos cenários, né? Naqueles brinquedos tipo Piratas do Caribe e tal, do que com o que estava acontecendo em primeiro plano, do que com a narrativa principal, né? Os bonecos e tal. Eu ficava lá no barco olhando assim, né? Os cantos e aqueles espaços meio insignificantes, teoricamente, do brinquedo.
E às vezes o que eu achava mais fascinante era ver, de repente, uma janela, sei lá, num cenário ali no fundo, que eles tinham a preocupação de colocar uma sombra ali se mexendo. E esses pequenos toques que vão fazendo o ambiente parecer vivo, né? Um mundo habitado. Os parques aqui do Brasil, por exemplo, eles já não conseguiam criar esse tipo de magia, e até porque as artificialidades todas acabavam se mostrando, né? Ficando expostas e quebrando a ilusão. Então aqui, né, eu lembro que funcionavam bem aqueles brinquedos que eram puramente radicais, né? Puramente físicos. E não exigiam essa construção de mundo. E óbvio que muito disso tem a ver com dinheiro, né? Porque você criar esse tipo de magia custa caro, porque exige uma transformação completa, né, da realidade. Mas eu acho que não é só isso, porque eu acho que muito depende também do cuidado e da intenção dos criadores. Porque até parques assim desses grandes de Orlando, nem todos têm aquela atmosfera mágica dos parques do complexo Disney. Porque nem todos têm essa mesma orientação, né? Esse mesmo fascínio pelo mágico, por exemplo. E eu acho que esse desejo, né, de você dar vida ao que é imaginário, ao que é ilusório, e você tentar preencher esse vazio, né, os silêncios, esconder o que tem de artificial no entretenimento, é algo que me lembra até aquele sentimento do John Hammond, né, no Jurassic Park, aquela cena do discurso dele, onde ele fala sobre o circo de pulgas. This place, I wanted to show them something that wasn't an illusion. Eu acho que esse espírito é algo que eu não vejo nos artistas e nos produtores que estão comandando hoje o entretenimento. E em The Acolyte, eu acho que tem vários diálogos, né, que eles se passam em cenários. E os cenários parecem mortos, com uma cara de estúdio, sei lá, de tela verde, de que não tem mais ninguém ali habitando aquele mundo. Acho que muito disso tem a ver com falta de movimento, com falta de detalhes, de elementos atraentes nesses fundos e também de figurantes ao redor da ação principal. Porque muitas vezes é o que está no canto dos olhos, né, aquilo que quase passa despercebido enquanto a gente está focando no ator principal, que é o que está dando vida ao ambiente e criando essa ilusão. Tem muitas cenas assim, onde não tem nada realmente interessante aqui no fundo, não tem movimento, não tem pessoas, são só duas pessoas conversando, mas dá quase a impressão que poderia ser um fundo verde, né? Ou, sei lá, um fundo meio gerado por inteligência artificial. Já no Retorno de Jedi, você tem várias cenas assim, onde é só de repente um diálogo entre dois atores, mas vaza muita gente, tem muita gente ao redor, e você vê que são pessoas que eles estão atuando, não são só aqueles figurantes genéricos que ficam pequenininho de fundo, que nem acontece muito em The Acolyte. Né? Tem muita gente, muitos rostos assim ao redor da ação principal, que às vezes você não repara, mas que vão preenchendo o ambiente, vão dando vida ao lugar. E olha nesses fundos, por exemplo, a presença das estrelas, né, que estão se mexendo, ajudam a dar movimento ao cenário e também a trazer um elemento, né, temático que tem tudo a ver, afinal é um filme que se chama Guerra nas Estrelas. E eu acho que também faz parte dessa magia, porque, enfim, é difícil você pensar em algum elemento da natureza, né, que seja mais mágico, que evoque um senso assim, de escapismo do que estrelas ou do que a lua, por exemplo, né? Corpos celestes, por exemplo. E se você for pensar, nem faria sentido você estar vendo, né, numa cena como essa daqui, as estrelas, porque você tem, por exemplo, o imperador em foco, a janela está fora de foco e as estrelas deveriam estar fora de foco, né, que elas estão ainda mais longe. Mas mesmo assim você está vendo, né, uma decisão criativa de manter elas, porque compõe toda a atmosfera, todo o clima do filme. E em The Acolyte você tem praticamente um Guerra nas Estrelas, onde você não vê as estrelas mais. Isso me lembrou, inclusive, o Titanic, porque no filme eles têm muita essa presença das estrelas, né? Que dão um clima meio mágico para a noite, inclusive em cenas onde não faria sentido, né? Por exemplo, aqui ele está em foco, aqui não está em foco, mas a gente está vendo todas as estrelas aqui no fundo. Na cena do naufrágio, nem preciso mencionar, né? Praticamente o naufrágio nas estrelas. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui tem a ver com as interpretações. Eu acho que muitas vezes um rosto, né, de um astro, um rosto atraente, bem iluminado, fazendo expressões carismáticas, às vezes isso já é tudo que uma cena precisa para ela ter uma certa
magia, por exemplo. E eu acho que The Acolyte não só não tem um elenco, né, com esse mesmo tipo de carisma dos atores da trilogia original, ou seja, né, estrelas são evitadas até nesse nível, como a série ela também segue uma tendência que, para mim, é um dos grandes motivos pelo qual o entretenimento começou a deixar de ser mágico nas últimas décadas. Há 10 anos atrás, eu postei um texto no meu blog que chama Relacionamentos Conflituosos, onde eu discuto essa questão das expressões faciais e das emoções predominantes, né, na tela. E ali eu comento que eu comecei a reparar, né, nos anos anteriores, que toda vez que eu estava vendo um filme ou uma série, eu passava a maior parte do tempo vendo diálogos onde os personagens estão com cara de ódio, de reprovação, de desconfiança, de inimizade, de cinismo, né, desentendimento, frustração, emoções negativas. E não só diálogos entre heróis e vilões, que seria até mais compreensível, mas até entre pessoas do mesmo time. Isso para mim é problemático porque eu acho que essa magia do cinema que eu tô falando, ela depende muito de um espírito de leveza e de uma certa inocência. Quando eu estava tentando dissecar um pouco esse assunto da magia, né, no passado, eu cheguei à conclusão que a fantasia, por exemplo, por si só, ela não resulta nisso que a gente chama de magia, né? Tem filmes de arte europeus que têm elementos fantasiosos, né, o tal do realismo mágico, por exemplo, mas ninguém pensa, né, que só por esses filmes terem fantasia, você não pensa que vai ter uma terra Fanny e Alexander no Magic Kingdom, né, um brinquedo do tio Boom, por exemplo. Então eu percebi que valores associados ao pilar da benevolência, né, para quem conhece o meu mapa de valores, eles são indispensáveis para a magia acontecer. Então não eram só, por exemplo, os superpoderes do ET que isoladamente tornavam o filme mágico, mas todos os elementos, né, estéticos do filme, a pureza dos personagens e o fato desses poderes estarem sendo usados ali para promover amizade, para promover cura, para inspirar um sentimento de esperança, por exemplo. E The Acolyte não tem nada dessa inocência, né? É uma sucessão interminável de cenas onde as pessoas estão com essas caras terríveis de tédio, de ressentimento, de raiva, né? Ou então aquela criança que acabou de tomar uma bronca e arruinou todo o clima do passeio. Olha esse diálogo, por exemplo. Olha a cara dela. São, né, pessoas que estão no mesmo time, mas todas as conversas têm mais ou menos esse tom de indignação, de desentendimento, né? Ela com a irmã, ela com, enfim, praticamente todo mundo. E sempre no final de uma interação, pode reparar, tem sempre esse momento onde a pessoa fica meio que olhando para o nada, refletindo, né, que passa um senso ainda de falta de confiança, de desconexão entre os personagens e de ambiguidade, que você não sabe muito bem o que ela está pensando aqui. Nessa cena que elas quase esboçam um sorriso, a música fica um pouquinho mais animada, algo bem sutil. Daí logo depois elas já estão discutindo. Daí tem essa cena aqui que aparece tipo um Chewbacca, e acho que é uma cena que é pra mostrar que a menina ficou encantada com ele, sei lá, e quis se aproximar. Mas olha a cara que ela faz, né, chegando ali. Isso é o máximo de encantamento, de alegria que você costuma ver nos episódios. Ela chega, né, fala um oi. Você acha que vai acontecer alguma coisa, mas não. Daí tem esse corte esquisito e ela volta e não serviu para nada essa aproximação. São esses espaços também na edição, né, que dão esse ar um pouco mais naturalista para a linguagem toda da série. Daí ela entra aqui e tem mais essa interação com esse garoto, né? Olha a apatia dessas performances. Mais uma vez a relação meio de desconfiança. Olha esse olhar que ele faz aqui agora meio pensativo também, mostra essa certa desconfiança, essa desconexão. E daí quando eles tentam colocar esses toques meio engraçadinhos assim, que tem humor nos filmes antigos, mas aqui não funciona, porque o clima geral da série é um clima mais pessimista, é um clima meio melancólico, então soa totalmente forçado, e a solução não é, né, tirar esses toques de humor e deixar tudo consistentemente tenebroso, e sim deixar todo o resto, né, muito mais leve, muito mais positivo, a ponto desses toques de humor não soarem inapropriados.
Essa atitude, para mim, destrói o tipo de magia que eu associo a filmes como Star Wars, por exemplo. E revendo o Retorno de Jedi, eu me surpreendi do quão raro é você encontrar essas expressões de raiva, né, na tela. Os personagens, eles costumam estar ou com expressões neutras, quando é um assunto sério ou quando é um assunto meio burocrático, né, uma cena expositiva, ou então com emoções positivas, né, de surpresa, de aprovação, de alívio, de comemoração, de afeto, ou um tom de brincadeira, né? Você tem às vezes aquele mau humor do Han Solo, né, um sarcasmo dele, mas que tem uma natureza leve, que não indica realmente um desentendimento sério entre ele e os amigos. Uma cena, por exemplo, que eu achei bem interessante é uma que o Luke Skywalker está discutindo com o Darth Vader. E ali ele faz umas caras assim um pouco mais agressivas, mas aí se você vai entender o contexto da cena, ele não está ali expressando desprezo, né? Ou então se fazendo de vítima. Ele está, na verdade, tentando convencer o Darth Vader de que existe algo bom dentro dele. It is the name of your true self you've only forgotten. I know there is good in you. Então, mesmo nesse momento, a raiva é equilibrada por um senso de inocência. E mais curioso ainda é uma cena que tem o Luke Skywalker com um inimigo pior até que o Darth Vader, que é o Imperador. E os dois estão ali conversando. E embora as palavras deles, né, indiquem um conflito, uma inimizade, você também raramente ali vê expressões de desprezo e de ódio na cara deles. Pelo contrário, tem vários momentos onde eles estão conversando, sorrindo um para o outro, enquanto falam coisas ameaçadoras. Ou seja, o tom é totalmente diferente. Quando você vê esses filmes antigos, você se sente num ambiente leve, quase que de desenho animado, né? Com pessoas amigáveis, pessoas educadas e até fofas, eu diria, né? Tipo, o Retorno de Jedi, ele até exagera um pouco nessa fofura, colocando ursinhos de pelúcia praticamente, né? Os Ewoks, para interagir com os heróis. E eu acho que esse tipo de cinema ele precisa dessa qualidade inocente para funcionar. Eu acho que o cenário só, os efeitos especiais, por exemplo, a ambientação sozinha não vai conseguir tornar a história escapista e mágica se os personagens são amargos, sombrios, né? Pensa assim, né? O que é mais mágico? Você tá na Disney, mas com um grupo de pessoas deprimidas, fazendo cara de tédio, ou de repente você tá tomando um sorvete na lanchonete da esquina, só que com pessoas agradáveis, que se gostam, né? Dando risada e tal. Eu acho que isso acaba sendo uma experiência mais positiva. I love you, Mama. I love you. I love you. Então eu quis focar aqui só nesses dois elementos, nesses detalhes, mas como eu disse, eu acho que a magia do cinema ela depende de centenas de cuidados para acontecer, e eu acho que a única forma de todos esses elementos eles se alinharem é os artistas e os produtores, né, que estão no topo, realmente se importarem por isso e darem valor para esse tipo de experiência e orientarem a equipe toda, né, em direção a esse propósito. Eu acho que, infelizmente, os executivos hoje, por trás do entretenimento, em Hollywood, eles não entendem muito bem o produto que eles estão vendendo, né? Como se fosse um monte de, sei lá, de surdos tentando organizar uma orquestra sinfônica para agradar apreciadores de música clássica, né? E eles não vão conseguir porque eles não falam a mesma língua do consumidor. Acho que quando o Walt Disney, né, colocou aquelas sombrinhas na janela lá no cenário, ele estava se colocando no lugar de uma criança como eu ali no barquinho e entendia o desejo que ele estava atendendo ao fazer aquilo, né? E o mesmo vale, acho que, para o George Lucas, por exemplo, né, quando ele punha as estrelinhas ali no fundo dos cenários. Então é isso, eu sei que não falta gente para reclamar de Star Wars e falar mal da Disney hoje em dia, mas eu quis dar esse meu relato pessoal porque geralmente o que me frustra é um pouco diferente, tende a ser diferente das coisas que frustram a maior parte do público. Então, quem sabe essas coisas que eu apontei, sei lá, contribuam algo para a discussão toda, tá legal? Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo. But beware. Anger, fear, aggression, the dark side.